O mandato do Delfim Moreira, o 10º presidente do Brasil, durou apenas 9 meses, tendo sido um dos menores mandatos da história do Brasil. O governo do Delfim Moreira durou de aproximadamente 15 de novembro de 1918 até 28 de julho de 1919. Mas por que o Delfim Moreira teve um mandato tão curto? Bem, vou responder essa dúvida e muitas outras nessa videoaula acerca do 10º presidente da história do Brasil, o Delfim Moreira. E se você é novo aqui no canal Ensino de História, Prof. Edu Alvarenga, saiba que esse vídeo é parte integrante de uma série de vídeos que eu estou fazendo acerca da história da Primeira República Brasileira, também conhecida por muitos como República Velha ou República Oligárquica. Concomitantemente, estou falando de todos os presidentes da história do Brasil, a começar, logicamente, pelos presidentes da história do Brasil da República Velha. Bem, até agora já falamos do governo dos dois primeiros presidentes do Brasil, que foram dois militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Depois falamos do primeiro presidente civil do Brasil, o Prudente Moraes, que não era um militar, ao contrário dos dois primeiros. Depois falamos do presidente Campos Salles, o segundo presidente civil da história do Brasil, e também o quarto presidente, um cara conhecido por ter começado a política dos governadores, a política do café com leite. Depois do Campos Salles, nós falamos do Rodrigues Alves, o cara que foi o responsável pelas políticas que vão desencadear a revolta da vacina aqui no Brasil. Depois do Rodrigues Alves, nós tivemos o governo do Afonso Pena. E depois do Afonso Pena, tivemos o governo do seu vice, que assumiu após a sua morte, o Nilo Peçanha, o primeiro presidente negro da história do Brasil. Depois do Nilo Peçanha, veio o governo do Hermes da Fonseca, foi o que significou o retorno dos militares à presidência do Brasil. Inclusive o Hermes da Fonseca foi o cara que mandou bombardear a cidade de Salvador da Bahia, só para poder colocar em prática os seus planos de substituir os presidentes dos estados pelos seus interventores. Bem, depois do Hermes da Fonseca, quem governou foi o presidente Venceslau Braz, que pegou o Brasil bem na época da Primeira Guerra Mundial e de uma série de crises sociais grandes provocadas pela guerra, como a chegada de imigrantes, a subida dos preços dos alimentos e do encarecimento da vida do trabalhador brasileiro. Bem, depois do governo do Venceslau Braz, quem vai governar agora é o Delfim Moreira, que inclusive é primo do ex-presidente, o Venceslau Braz. Mas beleza, pessoal, o que aconteceu? Depois do fim do governo do Venceslau Braz, que acabou lá para mais ou menos novembro de 1918, é organizado no Brasil um processo político-eleitoral para eleger um novo presidente da República. E quem foi eleito foi um candidato que não era o Delfim Moreira. Quem foi eleito, na verdade, foi o Rodrigues Alves, um cara que já foi presidente do Brasil. Se eu não me engano, o Rodrigues Alves foi o 5º presidente do Brasil. E foi na época do Rodrigues Alves que você teve um monte de eventos importantes na nossa história, como a demolição dos antigos casarões, onde a população recém-saída da escravidão morava, as reformas conhecidas como bota abaixo. Foi no governo do Rodrigues Alves que teve a revolta da vacina, ele foi o 5º presidente do Brasil. Se eu não me engano, governou de 1902 até 1916, não tenho certeza, mas acho que foi nesse período. Ele foi o 5º presidente do Brasil e alguns anos depois ele retornou para ser o 10º presidente do nosso país. No entanto, pessoal, o presidente Rodrigues Alves ele vai ser acometido pela gripe espanhola, que naquela transição de 1918 para 1919 estava matando pessoas pelo mundo inteiro. A gripe espanhola já havia ceifado entre 40 a 50 milhões de vidas pelo planeta. E no Brasil essa doença não foi diferente, ela matou muitas pessoas. Ela chegou no Brasil depois que os militares brasileiros que foram para a Europa lutar durante a Primeira Guerra Mundial haviam voltado para o Brasil, Tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial durante o governo do Venceslau Braz. Alguns militares brasileiros foram levados para lá, para servirem como médicos, nos campos de batalha da Europa, ou para ajudar a patrulhar o norte da África junto com alguns soldados ingleses, ou mesmo para aumentar as tropas dos outros países contra a Alemanha e a Áustria, E os soldados brasileiros que voltaram da Primeira Guerra Mundial trouxeram a gripe espanhola do exterior e para o Brasil. E uma das pessoas infectadas foi o nosso presidente Rodrigues Alves, que faleceu. Após o falecimento do Rodrigues Alves, quem assumiu foi o seu vice, o Delfim Moreira. E a Constituição brasileira, a Constituição de 1891, dizia que
Caso um presidente brasileiro chegasse a falecer e não tivesse chegado a cumprir mais de 2 anos de mandato, o seu vice-presidente não poderia continuar o seu mandato, né? Teriam que ocorrer novas eleições no Brasil. É por isso que, mesmo após a morte do Rodrigues Alves, o Delfim Moreira não pôde continuar como presidente. Ele ficou apenas 9 meses até ele ser substituído pelo Epistácio Pessoa. Mas beleza, pessoal, essa videoaula vai seguir o curso das demais videoaulas aqui do canal. Eu vou começar falando sobre a vida pregressa, né, do Delfim Moreira, antes dele virar presidente. Vou falar sobre o processo de eleição que vai levar ela a ser presidente do Brasil. Vou falar sobre os principais fatores que vão acontecer durante o seu mandato. E depois vou dar seguimento ao próximo presidente do Brasil. Então vamos lá, pessoal. O Delfim Moreira nasceu no sul de Minas Gerais e ele era primo do ex-presidente Venceslau Braz. E os dois, inclusive, chegaram a cursar direito juntos na Faculdade de São Paulo, lá para meados de 1890. Lá para 1894, o Delfim Moreira se tornou deputado estadual de Minas Gerais. De 1902 até 1906, ele foi secretário do interior. De 1908 até 1909, ele alavancou sua carreira para ser senador e depois para ser deputado federal. Quando chegou em 1910, ele retornou para a Secretaria de Minas Gerais e para 1914 ele se tornou presidente de Minas Gerais. Esse cargo vai durar até mais ou menos 1918. Lembrando que nessa época nós falamos presidente dos estados, em vez de governador dos estados como nós falamos atualmente, né? Isso faz parte da Constituição de 1891. Logo chega a época em que ele foi indicado para ser o vice-presidente da chapa do Rodrigues Alves para as eleições de final de 1918 e início de 1919. Por que escolheram ele? Bem, para começar, escolheram ele porque ele era um mineiro, né? A galera, né, naquele lance da política do café com leite, queria que um mineiro assumisse como vice do Rodrigues Alves. Por quê? Pelo fato de que o Rodrigues Alves era um paulista. Então houve uma pressão para que um candidato mineiro entrasse na chapa do paulista Rodrigues Alves para acalmar os anseios da elite mineira, que, né, ficava naquele lance de alternar o poder entre paulistas e mineiros durante a Primeira República Brasileira, também chamada de República do Café com Leite, né, porque sempre eram candidatos paulistas ou mineiros, né, que revezavam a presidência do Brasil. E nesse caso, para continuar o equilíbrio da balança de poder entre Minas e São Paulo, pediram para que um candidato mineiro, no caso, né, o Delfim, assumisse como vice na chapa do Rodrigues Alves, que era um paulista. Então, lá mais ou menos para 15 de novembro de 1918, o Rodrigues Alves e o Delfim ganharam as eleições para serem presidentes da República no Brasil. Só que logo em seguida, lá para os primeiros dias do mandato, o Rodrigues Alves ele começou a ser acometido pela gripe espanhola e ficou muito debilitado. Então, logo no comecinho, quem vai assumir as funções de presidente da República é o Delfim Moreira, até que o Rodrigues Alves se recuperasse dos efeitos da gripe espanhola. Só que lá para 16 de janeiro de 1919, o Rodrigues Alves falece em decorrência das complicações geradas pela gripe espanhola. Então, quem assume como presidente interino é o Delfim Moreira. No entanto, a saúde do próprio Delfim Moreira também não era das melhores. O Delfim Moreira sofria com uma doença, né, difícil de identificação, que muitas vezes deixava ele desnorteado, que tirava a atenção dele para muitos dos assuntos públicos que deveriam ser resolvidos pelo presidente. Isso acabava afastando ele de muitos dos assuntos públicos do Estado. Dessa maneira, para poder cumprir seu cargo, ele delegou muitas das suas funções para muitos dos seus ministros, principalmente para o ministro da Aviação e das Obras Públicas, que era o Afrânio Melo Franco, né, o cara que ele mais confiava e colocava em prática muitas medidas importantes do seu governo. O seu curto mandato foi chamado por muitos de regência republicana, né? Esse nome foi dado em homenagem aos períodos regenciais que nós tínhamos na época do Império Brasileiro, né, que veio antes da República. Beleza, pessoal. Passado a Primeira Guerra Mundial, né, que terminou em 1918, lá para 1919 começaram a ser estabelecidos os primeiros acordos que iam redefinir a política mundial após a Primeira Guerra Mundial, né? E o local onde aconteceram esses acordos foi em Paris, na França, né? Logo, o Brasil foi convidado para representar os interesses brasileiros na Conferência de Paz em Paris, que acontecia na França, mais especificamente no Palácio de Versalhes, né? É lá onde seria redefinidos os territórios europeus, onde seriam decididas
estabelecidas as penalidades impostas à Alemanha, né, país considerado culpado por iniciar a Primeira Guerra Mundial, e o Brasil deveria enviar um representante, né, para a França para representar os interesses brasileiros nesses acordos de paz que aconteceriam em Versalhes, na França. Né? O presidente, como sofria dessa doença, não podia representar o país lá fora, então seria escolhido outra pessoa para representar o país na França. Quem foi escolhido, naturalmente, foi o ministro das Relações Exteriores, que é o Domício da Gama, um cara que inclusive já era muito importante no Brasil antes mesmo de ser ministro do presidente. Afinal de contas, o Domício da Gama já era um conhecido escritor, intelectual, jornalista e diplomata brasileiro. Inclusive, o Domício da Gama já havia representado o Brasil na Embaixada de Washington, lá para 1911 até 1918. Inclusive, ele era considerado o legítimo substituto do próprio Joaquim Nabuco, pessoal. O próprio Joaquim Nabuco, um dos maiores intelectuais da história do Brasil. Beleza, pessoal, o Domício da Gama ele foi escolhido então para representar o Brasil nos acordos de paz em Versalhes, na França. Só que isso deu uma grande discussão, um grande bafafá na mídia. Muitas pessoas foram contra a escolha dele para representar o Brasil lá fora, e outros indicaram o ex-ministro da Fazenda do governo do Marechal Deodoro da Fonseca, o Rui Barbosa, para representar o Brasil lá fora. Afinal de contas, o Rui Barbosa já havia representado o Brasil em outras conferências na Europa, né? O Rui Barbosa, né, chamado de Águia de Raia, já havia representado o Brasil na segunda Conferência da Paz na Holanda, né, a Conferência de Raia. E foi, inclusive, dizem que ele representou o Brasil muito bem lá fora. Por essa razão, convidaram ele para representar o Brasil novamente. No entanto, ele recusou participar disso. Então, quem acabou sendo enviado para representar o Brasil foi o Epistácio Pessoa, né, o senador Epistácio Pessoa, que foi representar o Brasil lá fora. Concomitantemente, começaram a acontecer os preparatórios para as novas eleições presidenciais aqui dentro do Brasil. E o Epistácio Pessoa, que foi representar o Brasil lá fora, vai ser escolhido para ser o próximo presidente do Brasil, o 11º presidente do Brasil. Né? Ele vai ser escolhido para ser presidente do Brasil enquanto estava lá fora. Beleza, pessoal. Lá fora, o Brasil começou a colocar os seus interesses em representação na conferência que acontecia lá na França, né? O Brasil reivindicou algumas indenizações pelo fato de que o Brasil teve prejuízo na Primeira Guerra Mundial. Se você viu o meu vídeo anterior sobre o governo do Venceslau Braz, você sabe que o Brasil teve muitos prejuízos durante a Primeira Guerra Mundial. A começar pelo fato de que submarinos alemães torpedearam alguns navios brasileiros, né, como o navio Paraná, como o navio Macau. Por conta desses torpedeamentos de navios brasileiros, que o governo brasileiro declarou guerra à Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Mas não apenas isso, pessoal. Muitos navios brasileiros que tinham a missão de exportar café para outros países da Europa foram apreendidos por embarcações alemãs. Como vocês bem sabem, eu explico isso em todos os vídeos aqui do canal, o café era responsável por 70% das exportações brasileiras, ao lado da borracha, né, que era responsável por 20% das exportações brasileiras. Com esse ato que a Alemanha fez, o Brasil teve prejuízos, e o Brasil alegou esses prejuízos durante essa conferência que teve na França e conseguiu uma indenização da Alemanha, né? Inclusive a Alemanha estava tendo que pagar indenização para vários países nesse momento. Tá bom, né? Essa questão que o Brasil levou para a Conferência da Paz na França foi uma das menores questões que foi discutida ali, né? Porque dessa conferência vieram coisas grandiosas, como o Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes vai ser criado nesse momento. O Tratado de Versalhes é o que vai, né, que vai impor pesadas, né, indenizações à Alemanha, representando todos os países que haviam se considerado prejudicados pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Nesse momento vai ser formada a Liga das Nações, né, a organização responsável por garantir a paz no mundo, né. Sabemos que ela não terá sucesso, porque logo vai vir a Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, pessoal, recordando aqui algumas informações que eu passei no meu vídeo anterior, que vão ser importantes para continuarmos entendendo o final desse vídeo. Durante a Primeira Guerra Mundial houve uma série de complicações internas no Brasil. A começar, o Brasil teve que parar de importar tecnologia da Europa, não é mesmo? Porque a maioria das fábricas europeias haviam sido convertidas em fábricas de produção de armas, né, para a guerra, e o Brasil precisou iniciar um processo inicial de industrialização
industrialização interna, né? O Brasil iniciou aquilo que na economia chamamos de ISI, ou ISI, que é industrialização por substituição de importação, em que o Brasil começou a produzir internamente muitos produtos que antigamente ele tinha que importar dos países da Europa ou dos Estados Unidos. Outra coisa que aconteceu foi uma elevação enorme dos preços dos produtos brasileiros internamente. Por quê? Como os países da Europa estavam em guerra e não tinham como produzir muitas coisas que a população consumia, o Brasil começou a importar para a Europa muitos produtos de primeira necessidade. Precisei fazer uma pausa porque a câmera, né, descarregou, precisei deixar ela carregando um pouco. Enfim, volta na explicação. A exportação de produtos de primeira necessidade para alimentar o mercado interno europeu gerou uma escassez de produtos aqui dentro do mercado brasileiro, do mercado interno, né? A falta de produtos circulando no mercado interno brasileiro fez com que os preços dos produtos que estavam aqui se elevassem. Isso encareceu a vida do trabalhador brasileiro básico. Então foram se juntando vários fatores que foram desagradando os trabalhadores brasileiros, né? Primeiramente, né, durante a Primeira Guerra Mundial, durante o governo do Venceslau Braz, foi se formando um conjunto de indústrias brasileiras, né? Essas indústrias possibilitaram a formação de uma classe operária brasileira que infelizmente não tinha direitos trabalhistas, trabalhava mais de 16, 18 horas diárias, tinham péssimos salários, péssimas condições de trabalho. As péssimas condições de trabalho, os péssimos salários e o encarecimento dos preços levou à formação de grandes greves que vão culminar na grande greve geral de 1917, né? Em que os trabalhadores, né, incentivados pela revolta, pelo aumento dos preços, incentivados pelas ideologias trazidas pelos trabalhadores estrangeiros que estavam entrando no Brasil para poder participar do processo de industrialização, tudo isso culminou no desagrado dos trabalhadores. Uma das principais ideologias que se disseminavam nesse momento era o anarquismo, a prática do anarco-sindicalismo, as teorias do socialismo e em certa medida até mesmo algumas ideias marxistas, né, que se implantavam entre os trabalhadores e incentivavam a formação de greves que reivindicavam melhores condições trabalhistas. Finalizou-se a Primeira Guerra Mundial, acabou o governo do Venceslau Braz, iniciou-se o governo do Delfim Moreira. No entanto, muitos dos problemas persistiam. Havia um grande déficit orçamentário provocado pela participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial e também persistia internamente a carestia dos preços. E os trabalhadores, principalmente do setor têxtil do Rio de Janeiro, de Niterói, ainda estavam insatisfeitos com as condições de trabalho e com o aumento dos preços. Concomitantemente, expandia-se muito no Brasil a ideologia do anarco-sindicalismo, que era uma vertente do anarquismo que via na formação e na ação dos sindicatos uma oportunidade de lutar pela melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. Também se disseminava aqui teorias do anarquismo tradicional, do socialismo, e também crescia no Brasil a prática do sindicalismo revolucionário, que pretendia, ao seu modo, buscar melhores condições de vida para os trabalhadores brasileiros, né? Muito incentivado por trabalhadores imigrantes espanhóis, portugueses, italianos que vinham para o Brasil, né, nesse momento de industrialização do Brasil e de políticas do governo brasileiro para atrair mão de obra estrangeira. Nesse momento, para contornar o momento de crise brasileira, crise orçamentária brasileira, o governo aumentou as tarifas alfandegárias e emitiu títulos da dívida externa brasileira. Como vocês sabem, as tarifas alfandegárias são as taxas para exportar produtos e para importar produtos de fora. Dessa maneira, tornou-se caro para os trabalhadores e comerciantes industriais brasileiros exportarem produtos para fora ou importarem produtos para dentro do Brasil. Os produtos importados ganhavam um imposto muito maior em cima, e isso piorou o quadro de carestia dos preços, isso piorou o quadro de aumento dos preços brasileiros. Nesse momento, o governo também cortou gastos públicos. Tudo isso tornou a vida do trabalhador brasileiro, tudo isso encarecia a vida do trabalhador brasileiro e da população brasileira, e tudo isso também piorava as condições de vida dos trabalhadores. Então, aquele quadro geral de explosões de greves gerais continuou, ou seja, no governo do atual presidente, continuou havendo explosões de greves de trabalhadores, principalmente da categoria de trabalhadores da indústria têxtil no Brasil. Como eu falei no vídeo anterior, a indústria têxtil foi uma das indústrias que mais cresceu no Brasil, junto, é claro,
com a escavação de ferro, manganês, com as indústrias de geração de energia, com as indústrias de produção de algodão, né, indústrias de produção de bebidas e outras indústrias que naquele momento se expandiam pelo Brasil. O Delfim Moreira costumava sempre dizer que greve era um assunto para a polícia, e essa foi exatamente a política que ele adotou durante seu governo. Ele reprimiu violentamente todas as greves que os trabalhadores fizeram. As greves gerais foram violentamente reprimidas. Uma das coisas, inclusive, que ele fez foi fechar a União dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, a UTR, né, que era uma organização responsável por organizar os trabalhadores sindicais brasileiros. Outra coisa que ele fez foi perseguir todos os trabalhadores que se organizavam para participar da greve e também reprimiu principalmente aqueles trabalhadores responsáveis por organizar e planejar as greves ou mesmo incentivar a participação de outros trabalhadores na greve. Ele perseguiu majoritariamente os líderes dos sindicatos, aqueles responsáveis por expandir ideias do anarcossindicalismo, do anarquismo, por incentivar os trabalhadores a participarem de greves. Ele costumava sempre dizer que greves eram extremamente prejudiciais à ordem pública. Como vocês viram também nos outros vídeos, a grande maioria dos presidentes da Primeira República Brasileira, da República Oligárquica ou República Velha, eram presidentes extremamente violentos, que reprimiram violentamente os trabalhadores todas as vezes que eles lutaram para ter direitos trabalhistas. Os poucos direitos trabalhistas que eram alcançados nesse momento, como um aumento do salário, como um aumento de 10% do salário mínimo, ou então a conquista de alguns dias de descanso semanal, ou mesmo diminuição da carga horária dos trabalhos, eram conseguidos com muito custo mesmo. E todos eles foram conseguidos na base da greve e do enfrentamento à repressão do governo. Agora que nós já discutimos a questão de que o presidente colocou a polícia literalmente em cima para bater e reprimir os grevistas e os intelectuais das greves, vamos falar agora de um dos conflitos mais importantes e mais incríveis que marcou o governo do Delfim Moreira. Esse conflito foi tão importante que vai inspirar a escrita de um livro que se tornou um clássico da literatura goiana, o livro O Tronco. Nós estamos falando agora da famosa Chacina do Duro, ou a Chacina dos Nove, que acontece no vilarejo de São José do Duro, que atualmente está no território do Tocantins. Nesse momento, o território do Tocantins e o território do Goiás, ou seja, o estado do Tocantins e o estado de Goiás, ainda eram o mesmo estado, né? Não existia estado do Tocantins. As porções territoriais que hoje nós chamamos de Tocantins faziam parte do estado de Goiás. Beleza, o que aconteceu nessas terras de Goiás? Aconteceu um conflito entre as forças do estado e as forças de uma família de coronéis que habitavam o estado de Goiás, a família dos Uolneys. Naquele momento aconteceu uma questão judicial que envolvia a transferência da herança de um homem que havia morrido para a família dos Uolney, dos coronéis Uolneys. Só que aconteciam algumas irregularidades nesse processo. Então, um juiz foi enviado, um juiz chamado Celso Calmo, foi enviado às porções territoriais de Goiás para resolver essa situação, né, para investigar essas irregularidades que aconteciam na sucessão dos bens desse homem que havia morrido para a família dos Uolney. Chegando lá, esse juiz, o Celso Calmo, levou alguns policiais na propriedade dos Uolney para resolver essa situação. Ao constatar irregularidades, ele mandou prender 5 membros da família. No meio dessa prisão, que ocorreu de forma arbitrária, 2 pessoas foram mortas, 2 pessoas da família dos Uolney. E uma dessas pessoas era pai do coronel Abílio Uolney. Após ficar sabendo da morte do seu pai, o coronel arregimentou mais de 200 jagunços e ordenou um ataque à vila de São José do Duro. Chegando lá, esses 200 jagunços entraram em conflito com os policiais. O conflito ficou tão terrível e tão sangrento que, para tentar apaziguar o conflito, os policiais libertaram alguns dos membros da família que estavam prendidos. Um deles era a irmã do coronel Abílio Uolney, na esperança de que a libertação da irmã dele cessasse o ataque. Em vez disso, o coronel não cessou o ataque e continuou seu conflito contra os policiais que estavam no vilarejo. Ao final disso, houve também uma represália por parte dos policiais
a família dos Uonei. Se eu não me engano, 9 integrantes da família do coronel Abílio Uonei foram capturados pelos policiais, foram amarrados em um tronco no centro da cidade e foram assassinados. Isso foi uma represália dos policiais ao ataque do Abílio Uonei, que matou muitos dos policiais. Ao final desse processo, o juiz Celso Calmon foi afastado das suas funções. Os policiais que sobreviveram ao conflito com as tropas do coronel também foram indiciados, né, pelas prisões truculentas e pelas mortes que eles realizaram. E no final, alguns membros da família do Uonei também foram presos, mas o próprio Abílio Uonei, que era basicamente o líder do clã, da família desses coronéis, não foi preso, né? Ele continuou vivo até mais ou menos 1965. De qualquer forma, esse conflito marcou uma espécie de ruptura, de mal-estar entre as forças do Estado e as forças locais, regionais, das diversas regiões do Brasil. Os coronéis que comandavam a política a nível municipal e muitas vezes não respeitavam nem as autoridades políticas, nem por exemplo, os delegados ou chefes de polícia locais. Beleza, pessoal? Eu vou tentar buscar algumas referências bibliográficas sobre esse caso, alguns artigos publicados por pesquisadores do tema e vou colocar na descrição do vídeo. Afinal de contas, sempre que a gente for procurar algum trabalho na internet, temos que nos atentar aos trabalhos dos historiadores. Estamos agora chegando ao final do governo do Delfim Moreira e antes de explicar os fatos finais que vão marcar o final do seu governo, e antes de finalizar a videoaula, eu queria pedir que você deixasse seu like para valorizar o trabalho aqui do canal. Afinal de contas, todos os vídeos feitos aqui demandam um trabalho enorme de pesquisa, edição e roteirização dos vídeos. Mas beleza, galera. Alguns fatos finais que aconteceram no final do governo Delfim foi, por exemplo, houve uma reformulação da administração territorial no território do Acre e também houve uma reedição do Código Civil brasileiro, com uma reedição do texto integral daquele Código Civil que havia sido publicado em 1916, né, durante o governo do Venceslau Braz. Beleza, pessoal. Quando chegou o dia 28 de julho de 1918, houve finalmente a sucessão, né? Houve finalmente a sucessão presidencial, né? Saiu o Delfim Moreira e entrou o Epistácio Pessoa, né? Que seria o novo presidente do Brasil, o 11º presidente do Brasil. O Delfim Moreira optou por não participar diretamente, né, das discussões sobre a sucessão presidencial. O único momento que ele se posicionou foi quando ele se colocou contra a candidatura do Rui Barbosa. Concomitantemente, a elite política de Minas Gerais quis colocar ali um candidato que representasse os interesses dos mineiros à presidência, já que o antigo candidato eleito, né, o Rodrigues Alves, era um político que interessava o interesse dos paulistas. Os mineiros queriam dessa vez fosse alguém que representasse os interesses deles no poder. E eles conduziram a chegada do Epistácio Pessoa à presidência da República dessa vez. E como vocês vão ver no próximo vídeo, o governo do Epistácio Pessoa vai ser realmente um governo agitado, cheio de conflitos e greves. Então eu aconselho que você não perca o próximo vídeo que vai sair aqui no canal e não deixe de acompanhar a série de videoaulas que eu estou fazendo aqui. Bem, galera, o Delfim Moreira, depois que ele saiu da presidência, ele vai se tornar vice do governo do Epistácio Pessoa, né? Infelizmente, pessoal, um ano depois que ele saiu do poder, ele infelizmente vai falecer, né? Em decorrência da doença que ele tinha, que nós temos pouca informação. E o Epistácio Pessoa vai colocar outro político para substituir o Delfim Moreira como seu vice, né? Um outro político, eu não estou me lembrando o nome agora. E assim que acabou o governo do Delfim Moreira e também assim que se encerrou a vida dele, né? Lá para aquela transição de 1919 para 1920, infelizmente ele morre um ano depois que saiu do poder. Enfim, galera, se você gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal para valorizar o trabalho que é feito aqui. Se você gosta de assuntos relacionados à história, à economia e às demais ciências humanas, então não deixe de se inscrever no canal, porque semanalmente eu estou lançando novos vídeos aqui para atualizar vocês que estão estudando para o Enem, para os vestibulares, concursos públicos, ou para vocês que simplesmente gostam de estudar história. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Até a próxima e valeu!